Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco sobre o livro A Caixa de Pássaros. Esse daqui é um livro que eu li há quase uns 10 anos atrás e eu decidi ler novamente, né, para saber se é tão bom, se eu acho tão bom quanto eu achava que era naquela época e também dar um pouco dos meus pareceres para vocês. O autor é o Josh Malerman. Ele escreveu alguns outros livros sempre com esse gênero de suspense, terror psicológico e tal, mas esse daqui acabou sendo um dos mais conhecidos dele, né? Tanto que a gente tem o filme da Netflix que foi lançado em 2018, da Caixa de Pássaros. E eu vou comentar brevemente também o que eu achei desse filme comparado também com o livro, né? O livro possui uma dinâmica de terem capítulos muito curtos, que eles alternam entre o presente, que a gente acompanha essa fuga da Mallory, e o passado, que conta como ela chegou até aquele ponto. No segundo capítulo, a gente vê que ela tá grávida, que ela mora com a irmã dela, que é a Shannon, e nessa época vão surgindo nos noticiários histórias de pessoas que não, aparentemente não tinha nada de errado com elas, e elas tiveram um surto e acabaram, né, se matando, se atacando violentamente, tanto elas quanto as pessoas em volta. A Mallory ainda estava bem cética com relação a essa história toda que estava acontecendo, mas a irmã dela não. Tanto a irmã dela quanto as outras pessoas, elas estavam começando a criar um pânico, um medo de olhar para fora, porque elas acreditavam que existia alguma criatura, alguma coisa sobrenatural, que quando as pessoas olhassem, acontecia isso com elas, delas se atacarem. Então, após algum tempo, todas as janelas as pessoas tapavam, na rua as pessoas andavam vendadas, tudo com o intuito de se proteger. A Mallory deixa de ser cética quando esse mistério que está acontecendo no mundo afeta a irmã dela e ela acaba morrendo. E estando grávida, ela precisa encontrar um abrigo, proteção, para que ela possa ter o bebê dela. E nisso ela acaba parando numa casa com um grupo de pessoas. Não contarei mais para dar spoilers, mas esse é só o iniciozinho do livro, né? E eu vou dar um pouco agora sobre os meus pareceres, né? O livro contando essa história única entre presente e passado é um artifício muito interessante do gênero, né? Então, ele funciona muito bem para dar um dinamismo na história, para segurar uma tensão. Ela é uma escolha muito feliz do autor para esse terror psicológico, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a Mallory no presente tá sozinha com as duas crianças. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que no passado ela tá numa casa acompanhada por várias pessoas. Então, o leitor sabe que a qualquer momento aquelas pessoas vão morrer, mas ele não sabe em qual momento exatamente, né? Então, isso acaba intensificando os momentos de tensão do livro, porque a gente não sabe o que vai estar acontecendo. Um elemento que merece destaque para mim e que faz com que o livro faça jus ao gênero de terror psicológico é o fato de que nós não enxergamos junto com os personagens. Ou seja, estamos vendados com eles em muitos momentos. E o autor, ele acaba usando isso para deixar a gente nervoso, tanto quanto os personagens. Então, para mim, é um artifício assim genial que funciona muito bem no livro. Quando eu reli algumas cenas, eu me agoniava muito junto com os personagens. Tinha cenas que eu tinha até esquecido e na hora eu, caramba, valeu muito a pena ter relido só por conta dessa parte aqui. E vale destacar também que, para mim, uma das coisas que fez o filme da Caixa de Pássaros não funcionar foi justamente eles terem tirado esse elemento que funcionava muito bem no livro, né? Então, como que eu vou fazer um filme que as pessoas não enxerguem ali junto com os personagens e eles fiquem tão tensos ali com eles, não sabendo o que vai acontecer?
Então ele tirou um pouco dessa magia que, para mim, o livro traz muito bem, né? Que deixa tão precioso esse gênero de terror psicológico. Destaco aqui também uma escolha muito interessante do autor de ter colocado a personagem principal como uma moça grávida. Então, ela é guiada pelo instinto materno de proteção, né? E então seus pensamentos, suas decisões, sua força e até a sua lucidez em alguns momentos apresentava uma força muito admirável. Gostei muito dessa escolha. Em grande resumo, isso que eu falei para vocês, né? Definitivamente A Caixa de Pássaros é um livro que eu recomendo para pessoas que gostam de uma leitura de um terror psicológico, um suspense. Para mim, a sensação que eu tive lendo a primeira vez e para agora, ela é resguardada justamente porque é muito interessante. Como eu comentei com vocês, essa questão de ir pro passado, o presente, tu sabe o que aconteceu aqui, mas tu não sabe como chegou naquele outro ponto, os personagens estarem tensos junto contigo e não sabendo o que está acontecendo, tudo isso cria uma atmosfera muito legal e é uma leitura muito gostosa de ser feita, né? Ele tem 263 páginas e, assim, quem quiser ler de uma vez, eu recomendo. Não consegui fazer isso dessa última vez, mas quem puder, assim, vale muito a pena. E você, já leu o livro A Caixa de Pássaros ou assistiu o filme? O que você achou? Eu convido você a deixar aí no comentário se você tem vontade de ler ou algum outro livro que você acha interessante, que seja desse gênero, de terror psicológico, e queira que as pessoas saibam também. Eu amo recomendações de livros desse gênero, que eu me divirto bastante com esse tipo de leitura. E deixa o like aí se você gostou do vídeo, tá bom? Beijão e tchau, tchau.